E vamos lá, hoje nós vamos falar sobre um pouquinho de paternidade. Né? Fala para a pessoa que está aí contigo, você é filho de Deus. Amém? Nós não somos apenas servos. Tem um momento que Jesus falou com os discípulos, né? E ele falou, já não vos chamo de servos, mas os chamo de amigos. Por que amigos? Né? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. E eu tenho contado para vocês tudo aquilo que o Pai tem me dito. Então por isso eu vos chamo de amigos. Então em algum momento Jesus promoveu os discípulos de servos a amigos. E mais para frente houve uma outra promoção. Quando perguntaram para ele como é que a gente deve orar. E Jesus dá uma oração para a igreja. E ele começa a oração dizendo, Pai nosso que estás no céu. Então ele fez outra promoção. Agora vocês não são apenas amigos, mas vocês muito mais do que amigos, vocês são filhos. Veja, a palavra de Deus nos diz que nós temos uma herança no Senhor. A Bíblia fala muito sobre essa herança que nós temos em Jesus, né? E é preciso entender que o servo, tem alguém que trabalha contigo na tua casa? Trabalha para você? Você paga para alguém fazer algum serviço? Né? Essa pessoa, ela trabalha para você, é um servo, não é um escravo, né? Um servo, né? Está trabalhando, mas ela vai ter direito à sua herança? Alguém que ficou 30 anos trabalhando contigo, né? Às vezes você tem um escritório lá, tem uma secretária, ou tem em casa uma doméstica que te ajuda lá, né? Auxilia em casa e tal, fica 30 anos, mas ela não tem direito à sua herança. Algum amigão teu tem direito à herança? Não tem. Porque herança é exclusiva aos filhos. Então é preciso a gente entender essa nossa relação com Deus como uma relação de paternidade. Veja, hoje de manhã teve uma pegadinha do Sérgio Malandro, né? Eu fui pregar aqui, acho que tinha quase ninguém está aqui de quem estava de manhã, e estava lá a mensagem da mulher cananeia do domingo passado. Eu falei, pô, isso é pegadinha, essa mensagem já passou, né? Hoje estamos nessa daqui. Eu queria ler com você aqui rapidamente Gênesis 5. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Né? Você vê que chamou de Adão ao homem e à mulher, né? Embora Adão, Eva tenha o seu nome, ele chama o casal de Adão, e na realidade, quando ele fala em várias passagens na Bíblia que tem o termo escrito homem, o sentido não é a palavra que é usada especificamente para homem, cabra macho, né? Não estou me referindo a qualquer questão homossexual ou coisa assim, estou dizendo homem, macho, né? Nasceu com Bilal, né? Nascido, homem, ou a palavra também traduzida na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, por homem, se referindo à humanidade. O ser humano de uma forma geral, o sentido é mais de humanidade. Né? Então, por exemplo, muita confusão existe sobre mulher não pode pregar, né, por causa disso, daquilo, não pode ser líder, ainda tem igrejas que abriram as portas para as mulheres, tem outras que fecharam e tudo mais, mas, e muitos vão para aquele texto lá de Efésios, porque Deus concedeu dons aos homens, para o ministério apostólico, evangelístico, mestres, profetas e por aí vai. Então, todos eram dons ministeriais, e está escrito lá, concedeu dons aos homens. Só que a palavra homens, no original no grego, a palavra é antropo. Sabe de onde vem? Quem conhece uma ciência com esse nome? Traduzida para a língua portuguesa, usando o original do grego, antropologia, que é o estudo do ser humano. Antropos não é homem macho, é homem ser humano. Então, por isso que algumas igrejas começaram a entender, não, peraí, se Deus concedeu dons ministeriais a antropos, que é genericamente homem ou mulher, homem e mulher, então isso daqui não é um problema. Mas
o foco do assunto não é esse, o foco do assunto é outro. Só fiz um en passant aí para alegrar o coração das mulheres, das senhoras, das senhoritas no dia de hoje, na noite de hoje. Mas o foco é o seguinte: quando Deus criou Adão, muito se fala hoje na Bíblia sobre propósito. Né? Já teve nomes mais diferenciados assim. Antigamente falava objetivo, alguém inventou target, outros falaram goal, né? Em planejamento estratégico foram criando vários nomes. Os mais recentes são propósito. Não, pastor, é diferente. Eu sei que tem algumas diferenças e tal, mas a aplicação é quase a mesma quando se fala no sentido bíblico. Mas hoje, e está escrito na Bíblia a palavra propósito algumas vezes, mas hoje a moda é falar propósito. Então, os propósitos de Deus, quando criou o homem, Ele criou Adão e Eva como filhos. Eu queria chamar a atenção que Adão era chamado filho de Deus. E existe uma diferença entre Adão e os anjos, porque no Antigo Testamento os anjos também são chamados de filhos de Deus, porque os anjos foram todos criados diretamente por Deus, pelas mãos de Deus. Mas com Adão foi diferente, porque Deus criou Adão com as suas mãos, Ele fez lá do pó da terra, né, tirou o DNA do homem, sai deste planeta, sai da terra, e Ele cria o homem, mas depois Ele faz algo diferente, que Ele não fez com os animais. E Ele soprou sobre ele o seu Espírito. Então, quando Ele soprou o Espírito sobre a vida de Adão, Adão passou a ser não apenas criado por Deus, mas também gerado por Deus. Existe uma diferença entre criado e gerado. Um filho adotivo pode ser criado por você, mas ele nunca foi gerado por você. Ele foi gerado por outro. E na palavra de Deus a gente pode entender, depois do novo nascimento, é uma nova geração em Deus também, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas o propósito de Deus para Adão e Eva era que os dois procriassem e cada filho que eles tivessem fossem semelhantes a eles, Adão e Eva, que por sua vez eram semelhantes a Deus. Ou seja, todos os filhos de Adão e Eva, cada um deles seria um filho de Deus. Está claro isso? Mas não são filhos de Deus. Por quê? Porque Adão e Eva perderam. Deus falou, no dia que você comer do fruto dessa árvore, certamente você morrerá. Eles comeram, Adão viveu mais de 900 anos depois, e fisicamente ele morreu mais tarde, mas espiritualmente ele morreu ali. Então, naquele ato, ele perdeu a semelhança de Deus. E os filhos que ele gerou, você não pode pegar a galinha, o galo, e gerar um sapo. Certo? Galinha e galo tem relação lá, eles vão gerar, né, um pintinho que vai ser uma futura galinha, um futuro galo vai ser, né, não tem outra coisa. Você pega o boi com a vaca, você não vai gerar cabra, né? Você vai gerar sempre o semelhante. Então, Adão e Eva, ao gerarem filhos, depois de ter perdido a semelhança de Deus, os filhos dele foram semelhantes a ele. Não eram mais semelhantes à imagem e semelhança perfeita de Deus. Eles perderam muita coisa da imagem de Deus e perderam a filiação. Você está entendendo isso? Se você entende isso, você entende o seguinte: cada homem, cada mulher que existe neste planeta, o propósito original de Deus para cada um deles é que eles fossem filhos de Deus. Esse é o propósito de Deus. Cada homem e cada mulher. Mas hoje a gente sabe que quem nasce aí não nasce filho de Deus, nasce criatura de Deus. E filho de Deus é uma outra história. Quando chegou em Jesus, Jesus fez o quê? A palavra de Deus, né? Jesus se apresenta como filho primogênito. Ou melhor, o filho unigênito, era o único filho. Não tinha outro. Ele era o filho de Deus. É o filho de Deus, né? Mas depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, sobre todos aqueles que se converteram ao Senhor Jesus, receberam Ele como Senhor e Salvador, e eles se tornaram também, a palavra de Deus nos ensina no Novo Testamento que todos quantos receberam o poder de serem feitos filhos de Deus.
Então, receber Jesus, nós recebemos o poder, repita comigo, o poder e a autoridade de ser filho de Deus. Né? Quando nós nos tornamos filhos, há um revestimento de poder sobre as nossas vidas. E de onde vem esse poder? Deus soprou sobre Adão o seu Espírito, e Deus sopra sobre nós e gera uma nova criatura. Você nasceu da carne e do sangue dos seus pais, mas você é nascido do Espírito. Você foi gerado novamente por Deus. Então, uma nova geração. Deus gerou você como filho. Então, você não é um filho adotivo, você é um filho genuíno. Fala para a pessoa do lado, você é filho genuíno de Deus. Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. E como nascer de novo? Vou voltar para a barriga da mãe? Não. Quem não nascer da água e não nascer do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então ele estava falando, quer dizer, hoje nós somos gerados como filho. E o propósito original de Deus sempre foi de gerar filhos. Se Adão não tivesse caído, toda a humanidade, enquanto não caísse, né, seriam Abel, Caim, Sete, todos eles nasceriam não como criaturas de Deus, mas nasceriam como filhos de Deus. E esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Porque em Jesus, Deus está restaurando o seu propósito original. Ok? Então, vamos lá. Deus deu ao homem domínio sobre a terra. Ele falou, os céus são os céus do Senhor, a terra eu a dou aos homens. E deu domínio, falou, domine sobre a terra, exerça domínio sobre ela. Mas o mundo espiritual não pertence aos homens. O mundo espiritual continua nas mãos de Deus. Só que no mundo espiritual existem as coisas de Deus, existem as trevas. E Deus nos deu arbítrio. Ele dá liberdade de escolha, de opção. A gente vai aprofundar isso daí daqui a pouco. Até agora é só a introdução da mensagem. E aí o que acontece na vida do homem? Qual é a porta de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo natural que nós conhecemos? Como é que o mundo espiritual tem acesso ao planeta Terra? Ele só consegue acessar ao planeta Terra através de homens. Amém? Tudo que Deus faz na Terra é feito através de homens. Tudo que o diabo faz na Terra é feito através de homens. Ele não pode agir independentemente de homens. Por que Jesus tinha que se fazer homem? Porque Deus estabeleceu esta regra. Tudo que se faz na Terra é através dos homens. A Terra foi dada aos homens. O diabo exerce um domínio espiritual sobre o planeta quando os homens abriram portas para o diabo. Você tem poder na tua vida, pelo teu arbítrio, a tua capacidade de escolher, de decidir a tua vida. Você tem poder para abrir portas para o diabo e tem poder para abrir portas para Deus. Porque o que traz o mundo espiritual sobre a tua vida é você. O que traz ação espiritual no mundo natural são as portas que os homens abrem ou fecham. Cada vez que eu obedeço a Deus, eu estou abrindo uma porta para a ação de Deus na minha vida. Cada vez que eu desobedeço a Deus, estou fechando a porta para Deus agir na minha vida, e estou abrindo uma porta para o diabo, porque a desobediência é o fundamento, né, do afastamento de Deus, é tudo aquilo que o diabo quer que a gente faça. Então, você tem essa capacidade de abrir e fechar portas do mundo natural, do nosso mundo, para o mundo espiritual. Aí vem Jesus. E ele fala o quê? Eu sou a porta. João, capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então veja, Jesus se apresenta como a porta. A porta do quê? A porta de acesso a Deus. A porta de acesso à salvação. A porta de se tornar novamente filho de Deus. Receber o Espírito de Deus. E ele fala, eu sou a porta, entra por mim.
Mas pastor, não era só através dos homens que havia essa comunicação? Só através dos homens. Por isso que Jesus, para nos salvar e resgatar, ele tinha que se fazer homem. Diz Filipenses, a epístola de Paulo aos Filipenses, que ele abriu mão da sua divindade e se fez homem. Ele se esvaziou da sua divindade, se fez homem. A gente já ministrou isso daqui um pouquinho. Jesus era Deus ou não era Deus? Né? Ele abriu mão da sua divindade, mas não abriu mão da sua identidade. Está claro isso? Ele era o Filho de Deus, desde o ventre ele sabia que ele era o Filho de Deus e que estava na terra com um propósito, né? Entrou no planeta pela porta legal, que alguém entra no planeta, no ventre de uma mulher, entrou pelo ventre de Eva, de Maria, né? Já está misturando aí. Outro dia, alguém meteu Moisés na arca. Fala rápido assim e tal, jogou Moisés dentro da arca de Noé, fez uma confusão danada, né? Só faltou ele pregar a lei lá para os animais. Mas, voltando então, Jesus entrou pela porta legal, pelo ventre de uma mulher, se fez homem, para que como homem ele pudesse abrir portas para o mundo espiritual. Ele falou, eu sou a porta, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Está claro até aí? Então, nós abrimos portas, Jesus veio e abriu uma porta, e aí eu quero falar uma coisa muito importante. Ele continua o texto dizendo assim, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou em outra tradução, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu faço uma pergunta aos irmãos. Ter a salvação e ter a vida abundante é a mesma coisa? Sim ou não? Não é a mesma coisa. A igreja está cheia de pessoas que têm a salvação, mas não têm vida abundante. Eu diria até que é o mais comum. Ah, pastor, o que é vida abundante? Vamos dizer o que não é vida abundante. Né? Por exemplo, na oração do Pai Nosso, uma das coisas que essa oração diz Jesus nos ensinando a orar, ele ensina a orar assim, seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é no céu. Então, a vontade de Deus é plena no céu, e a gente ora para que a vontade dele seja feita na terra. E peraí, Deus precisa da nossa oração para agir na terra segundo a vontade dele? Precisa ou não precisa? Precisa. Ah, então se a gente não orar, Deus não faz nada? Não. Como assim, pastor? Não faz. Por que não faz? Porque Deus assim estabeleceu. Deus não precisa dar satisfação para ninguém, ele não se submete a ninguém, não tem que se submeter a ninguém, mas ele se submete a apenas uma coisa que a Bíblia diz que ele se submete. Ele se submete à sua própria palavra. Deus não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele disse, ele vai fazer. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Tem outros textos que dizem que Deus zela pela sua palavra para a cumprir. Então Deus se submete à sua própria palavra. Às vezes o teu pai te prometeu alguma coisa, né? Eu tive um pai maravilhoso, meu pai foi fantástico, acho que ele foi melhor do que eu fui para os filhos, né? Os filhos estão marmanjos aí, tudo bem. Mas ele tinha feito uma promessa para mim, de quando eu entrasse na faculdade, ele ia me dar um carro. E aí eu era meio doidinho e tal, mas cara, eu estudei legal. Eu aprontava todo, mas eu estudava. E eu estudava mesmo. Com 16 anos eu entrei na faculdade. Engenharia, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Aí eu bati lá na porta, pai, sua promessa. Ele falou, não, mas agora eu não posso te dar um carro, você não tem carteira. Você prometeu que ia me dar um carro quando você não falou de 18 anos, você disse que quando eu entrasse na faculdade. Eu entrei mais cedo,
Mas ele falou assim, eu vou cumprir a promessa quando você fizer 18 anos, tiver sua carteira bonitinha e tal. Ele tinha me ensinado a dirigir com 11, 12 anos de idade lá pelo interior, só tinha cavalo no caminho e tal, não tinha problema, né? Mas não teve jeito, né? Mas às vezes os pais prometem coisas e depois não cumprem. Não cumprem porque a promessa era só para ganhar alguma coisa do filho, fica quietinho que depois eu vou te dar um chocolate. Chega depois não tem chocolate, né? Ou às vezes não consegue cumprir, eu vou te dar um presente legal, vou te dar isso daí no Natal, aí perde o emprego, fica todo enrolado, não consegue. Mas Deus zela pela sua palavra, Ele se submete à sua palavra. Está claro isso? E o que isso quer dizer? Que Deus se submete à sua palavra, que tudo aquilo que Ele fala, Ele vai fazer. As promessas que Deus tem na minha vida e na tua serão sempre cumpridas. Amém? Não há nada que Deus diga que vai fazer que Ele não faça. E aí, a gente esbarra nessa coisa aqui. Jesus nos prometeu vida abundante. Mas quem tem a vida abundante? Essa vida abundante já nos foi dada? Sim ou não? Uma grande dúvida, hein? Foi dada ou não foi? Foi dada. A palavra diz que Ele já nos deu a verdadeira vida. Mas vamos ver um monte de coisa que Jesus já deu e que a gente fica meio confuso, e isso dá um monte de confusão doutrinária, né? Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus morreu, né, e foi entregue e levou sobre si as nossas enfermidades. Presente, passado ou futuro? Só um sabe? Passado. Ele levou sobre si. Fala para o irmão do lado, já levou toda doença. Ah, pastor, eu estou doente. Ele não levou a minha doença, então como é que eu estou doente? Pois é, ele levou. E você está doente. A Bíblia também diz que Jesus morreu, né? O apóstolo João tem uma passagem que ele diz assim, Jesus morreu não apenas pelos nossos pecados, mas por toda a humanidade. Ele morreu pelo pecado de todos os homens. Todos os homens estão salvos? Sim ou não? Mas ele já morreu pelos pecados, não morreu? Ele já levou sobre ele os nossos pecados, já pagou a nossa culpa. Mas está todo mundo salvo? Não. Então, como é que funciona isso, pastor? Veja, essa história é desde o Antigo Testamento. Jesus falou para Moisés, vai lá, tira o povo do Egito, vai para a terra que eu já te dei. Vai para a terra que eu te dei. Aí, glória a Deus, saímos do Egito, estamos livres dos egípcios, só morrer os exércitos egípcios, eles entraram agora, é só festa. Cadê a nossa terra? Está aqui, ó. Manda os espias lá olhar. Aí vão os 12 espias, um príncipe de cada tribo de Israel, olha a terra. Senhor, tem 7 nações poderosas aqui na nossa terra. O Senhor não deu ela? Dei. Mas ela é minha? É. Mas está cheio de gente lá. Entra e toma posse. Fala para o irmão do lado, toma posse. Tem que vencer os inimigos. Mas os inimigos são poderosos, tem até gigante lá, tem uns enaquins. Tem homem de 3 metros e meio morando lá naquela terra. Como é que a gente vai vencer esses cabeçudos aí? E Jesus falou, a terra eu já te dei. Entre e toma posse, porque eu estou contigo. Amém? Não foi isso que Deus falou para Josué? Do mesmo jeito que eu estive com Moisés, eu estou contigo. Você vai levar esse povo a entrar na terra de Canaã. Entra e toma posse, Moisés. Os inimigos são fortes, mas eu estou contigo. Ah, mas as barreiras são terríveis, mas eu estou contigo. Ah, mas é impossível conseguir isso, mas eu sou o Deus do impossível. Amém? Repita comigo, não há impossíveis para Deus. Aleluia. Não há impossíveis. Então, se Deus está conosco, veja, tem muitas coisas que Deus já fez, mas nós temos que tomar posse. Como é que uma pessoa é salva? Se confessar com a tua
boca. Confessar Jesus com a tua boca e com o coração crer que Ele morreu e ressuscitou dos mortos, será salvo. Então tem um passo para mim, certo? Eu preciso ter uma chavezinha para entrar nessa bênção da salvação. Mas Ele já não nos deu a salvação? Deu, mas eu tenho que pegar. Amém? A pessoa que ganha uma herança, o pai morreu. A herança é tua, né? Você tem uma herança. Você está milionário, rapaz. Por que você está passando fome aqui? Porque eu não peguei ainda a herança. Então vai lá, segue o procedimento, vê o que você tem que fazer, qual é o protocolo, mas pega a tua herança, pelo amor de Deus. Fala para o irmão do lado, pega a tua herança, meu irmão. Você é filho. A mesma coisa é a enfermidade. A Epístola aos Tessalonicenses fala assim: se houver entre vós algum enfermo, chame os presbíteros da igreja, faça a oração da fé, a unção com óleo, e o enfermo será salvo. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. A palavra de Deus não diz, porque, olha, faz a oração da fé, unge com óleo, né? E se for da vontade de Deus, você vai ser curado. Não. A palavra de Deus diz, a cura Deus já deu, é passado. Está claro isso? A doença já foi levada, é passado, toma posse. Amém? Fala glória a Deus aí. Fala tchau para a sua doença que ela vai embora hoje ainda. Amém? Manda embora esse negócio, porque não é teu. Então estou falando um monte de coisas que Deus já deu. Por isso que eu quase que eu vim com a camisa que eu usei ontem, ia ficar 2 dias a mesma camisa, depois a pastora reclama, Bruno, você está fedido e tal, fica meio chato. Mas a camisa é preta, e ela vem com uns riscos assim, uns rasgados, e embaixo tem uma cobertura de vermelho, como se fossem as chibatadas que Jesus levou. E atrás você tem assim um formato aqui em cima da cruz, é um rasgado desse assim, com vermelho no fundo, escrito Jesus. E aí desce também com rasgado em vermelho de fundo, no formato de uma cruz, e embaixo, rasgadinho em cima do vermelho, está escrito, está consumado. Que foi a frase que Jesus falou antes de render o seu espírito, morrer, né, e ir lá para o Hades, para depois ressuscitar. Está consumado. O que está consumado? Tudo que Jesus tinha que fazer para você ter uma vida abundante, já foi feito. Tudo que Ele tinha que fazer para você ser curado, já foi feito. Tudo que Jesus tinha que fazer para você ter perdão e ser salvo, já foi feito. Tudo que Jesus tinha que fazer para você viver uma vida plena, uma vida abundante, já está consumado, está feito. Agora é tomar posse. Amém? E eu vou avançar um pouquinho esse assunto. Isso daqui se aplica a uma outra coisa, que também é uma salada mista aí no meio evangélico, que não, porque quebra de maldição não existe, Jesus já levou sobre si todas as maldições. Passado, presente ou futuro? Passado. Então Ele já levou. E é isso que alguns falam. Se Ele já levou, não tem quebra de maldição. Mas Ele levou as enfermidades, não tem que orar pelo enfermo para ser curado? Ele não levou o nosso pecado, já não nos deu o perdão do pecado. Teve uma época que tinha uma doutrina que falava assim, olha, o perdão eu já recebi. Como assim já recebeu o perdão? Não tem mais que confessar pecado, nem pedir perdão. Perdão a gente já recebeu, é passado. Olha que confusão que se faz com isso. Colossenses 3,3, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quem que perdoou primeiro? O Senhor. Ele está falando agora, perdoa as pessoas da mesma forma que Deus te perdoou. Passado, Deus já perdoou. Só que você olha outras passagens da Bíblia, por exemplo, 1 João 1,9, está aqui no meio. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tem que confessar pecado ou não tem?
Tem, mas se ele já perdoou, por que eu tenho que confessar pecado? Para ser perdoado. O que a Bíblia diz é que ele já te deu o perdão. Você não precisa duvidar se vai ser perdoado. O perdão já foi dado para você, mas o ato de se arrepender, confessar o pecado para receber esse perdão, é necessário, da mesma forma como o ato de crer, confessar Jesus e crer com o coração para ser salvo. Está ficando claro isso? É tudo o mesmo raciocínio. Todas as coisas Deus já nos deu em Cristo Jesus, mas todas elas, vida abundante, cura, salvação, né? Libertação, todas estas coisas, quebra de maldições, todas estas coisas nós temos que agora tomar posse, mas elas já não foram dadas por Deus. Toma posse. Está lá no banco te esperando, vai lá no banco e retira o dinheiro, retira o bem, a herança é tua, a herança já foi dada para você. E assim funciona tudo na palavra de Deus. Então, tinha gente que falava, não tem mais que pedir perdão. Claro que tem que pedir perdão, a Bíblia fala, confessai os vossos pecados. Eu vou te falar uma coisa, não existe quebra de maldição sem arrependimento. Toda quebra de maldição carece de arrependimento. Pastor, onde está isso na Bíblia? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam, repita comigo, o que está escrito lá? Cancelados. E eu tenho uma dívida e tal. Aí você vai no banco, conversa com o gerente perdoa a tua dívida e fala, tua dívida está cancelada. Não aparece mais o teu nome. Está cancelado. Tira o nome dele do Serasa. Tira o nome dele da pesquisa bancária lá, que os bancos se intercomunicam. Né? Tira o nome dele. Por quê? Porque a dívida está cancelada. Então, quando há arrependimento, você tem cancelamento de pecado. E eu vou explicar uma coisa muito importante. Veja, sem arrependimento, não existe vida abundante. Não, pastor, mas eu já me arrependi. Não, mas não é disso que eu estou falando. O arrependimento é um estilo de vida. O arrependimento é uma constante na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Não, pastor, eu não tenho brecha na minha vida. Você é mentiroso. Que isso, pastor? É o que a Bíblia fala sobre você. Quem diz que não tem pecado, chama Deus de mentiroso e com ele não está a verdade. Apóstolo João, né, na sua primeira epístola. Quem diz que não tem pecado, chama Deus de mentiroso. Todos temos pecado. Ah, minha vida não tem brecha. Tem brecha sim, rapaz. Por isso que o nosso dia a dia deve ser permeado por um estilo de vida de arrependimento. Nós devemos estar sempre abertos para se arrepender. Pisei na bola, mandei mal, deu ruim. Não é desculpa aí, meu. Foi mal. É um estilo de vida de arrependimento. Não existe vida abundante sem arrependimento. Fala para o irmão do lado, sem arrependimento, sua vida não será plena. Sem arrependimento, não há quebra de maldição. Eu quero explicar uma outra coisa, que é muito importante no reino de Deus. Veja, quando Davi pecou primeiro pegando a mulher dos outros. Né? Deu preguicite nele, não foi para a batalha, ficou lá em casa, aí não tinha o que fazer, começou a olhar, a procurar nos chuveiros lá da vizinhança, se tinha mulher pelada, achou uma linda, maravilhosa, né, esposa de um soldado que estava lá em combate. Pegou, chama ela para cá, né, teve relação com ela e deu ruim. A mulher engravidou. Ele falou, ih, rapaz, esse negócio complicou. Chama o marido dela para cá. E ainda ia fazer o marido de palhaço 2 vezes. Chama o marido para cá, né? Em outras palavras, chama o corno, para ele não descobrir que é corno. Deixa ele passar uns dias em casa com a mulher, vai dar o tempo certinho, meu filho vai ser filho dele. Pronto. Só que o corno era fiel ao exército, aos colegas. E falou assim, meus colegas estão em batalha, não é justo que eu esteja aqui me deleitando com a minha esposa. Dormiu do lado de fora. Aí Davi fala, meu Deus do céu, que homem complicado. Chama ele para cá.
Quando você está fazendo coisa errada, as coisas se complicam. Fala para o irmão do lado. Tudo complica quando está no caminho errado. Quis consertar um erro, foi fazendo outro erro e outro erro, né? Consertando da maneira errada. Porque qual é a maneira certa de consertar um erro? Arrependimento. Fala para o irmão do arrependimento. E os erros foram se acumulando. Aí Davi fala, dá-lhe vinho, taca vinho no homem. Ele tomou vinho, foi lá e dormiu do lado de fora. Mesmo alegrinho assim, não sei se deixaram ele chapadão ou não, mas ele ficou do lado de fora, ele não teve relação com a mulher. Aí Davi viu esse negócio e falou, então, bota ele na frente lá de batalha para ele morrer. Matou Urias. Traiu o exército, os seus guerreiros, né? Fez vergonha em Israel, ele era o rei, estava se aproveitando da mulherada lá, e Deus falou para Davi, Davi, eu te dei tantas mulheres, se você quisesse mais um, qualquer coisa que você tivesse me pedido, eu te daria, por que você fez isso, Davi? E aí Davi apronta aquele negócio todo, mas não cai em si, e Deus manda o profeta Natã, repita comigo, graças a Deus, por Natã, que vem falar mal de mim. Pouca gente repetiu. Graças a Deus, porque Deus levanta um Natã para nos apontar o problema. Você está em pecado. E Natã foi com o maior cuidado, contou uma história da carochinha lá, e Davi, quem fez isso? Quem fez um absurdo desse em Israel? Aí Natã falou, foi o Senhor, meu rei. É digno de morrer, não é isso que ele fala? Tem que morrer quem fez isso. E aí a palavra diz um termo lindo, que a gente vai ver também, essa mesma frase está escrita aqui na parábola do filho pródigo. Caindo em si. Caiu a ficha. A pessoa não entende mais essa gíria hoje, né? A Mônica estava lá, a gente ouviu essa história aí, né? Que não entende mais essa... Como assim caiu a ficha? O que quer dizer cair a ficha? Algum jovem aí, mais jovem assim, sabe o que é caiu a ficha? Você já ouviu falar de orelhão? Tinha um orelhão, que parecia um orelhão assim, um negócio laranja, que ficava aí em todas as esquinas, né? Ainda tem uns remanescentes, mas quase ninguém usa. Tem um monte de jovem que passa assim, fala, engraçado, sempre vi esses negócios aí quando era pequeno, para que serve? Que treco esquisito é esse aí, né? E caiu a ficha era o quê? Você bota a ficha, então orelhão moderno e tal, você bota a ficha não cai, não dá o sinal, você fica lá. Aí como é que você faz a ficha cair? Dá um tapa assim, dá um sacode no orelhão, dá o barulho aqui, né? Você consegue ir lá e ligar. Era o orelhão, né? Caiu a ficha, foi daí que veio essa frase. Você dá um solavanco nele, cai a ficha. E a palavra diz assim, caindo em si. Davi se arrepende, ele viu o que ele fez, né? Caiu em si. E aí, aonde eu quero chegar? Duas coisas. Primeiro, Deus perdoou o pecado de Davi. São coisas diferentes. Primeiro, Deus perdoou o pecado. E segundo, você tem as consequências do pecado, são as maldições que esse pecado traz sobre a tua vida. Então, quais foram as maldições que vieram? Veja, quem fizesse o que Davi fez em Israel naquele tempo, deveria ficar debaixo da lei de Moisés, Davi deveria ser morto. A punição era a morte, para tudo que Davi fez. Ele deveria ser morto 2 vezes, pelo menos. E Natã disse assim, o Senhor te perdoou o seu pecado, você não vai morrer. Então, o perdão manteve Davi vivo. Mas as consequências do pecado continuaram na vida de Davi. E quais foram as consequências? Ele trouxe maldição sobre a vida dele. Então ele traiu um soldado, ele ia ser traído por um próprio filho. Ele cometeu violência em Israel, haveria violência dentro da própria casa dele. E isso aconteceu. Uma filha foi violentada foi estuprada pelo mesmo por um meio-irmão, né? Aí Davi não puniu esse meio-irmão, esse filho dele,
Por quê? Porque ele já tinha pecado, estava com a consciência pesada, aquele negócio todo, não teve moral e autoridade para fazer o que tinha que ter feito. Não fazendo isso, o irmão desta que foi estuprada, ele se revolta e mata aquele irmão. Então, violência na casa. Esse irmão que matou é o Absalão. E Absalão depois vem a trair Davi dentro do próprio reino, o espírito de rebelião. Sabe o que é espírito de rebelião? O espírito de rebelião atua mais ou menos assim. Era Absalão, ficava lá nas portas do palácio, Davi estava abençoando ele, cobrindo ele, dizendo, não, você está debaixo da minha bênção, da minha proteção, e Absalão ficava lá nas portas do palácio, falando, Davi não tem tempo para vocês não, ele não presta atenção, ele é um cara, não está nem aí e tal, mas eu estou ligado em vocês, eu amo vocês, eu estou super preocupado. Esse é o espírito da rebelião. Foi exatamente o que Absalão fez. Nos cantinhos, nos corredores, pipipi, papapá, 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 falando mal do seu líder e falando bem de si mesmo. Né? E ele criou esse tumulto todo. Aí vem cá. Por que não quebrou a maldição ali? No arrependimento de Davi. Por que o pecado de Davi não foi cancelado, como o texto que a gente leu aqui? Porque o sangue de bodes e de touros não fazem remissão e redenção de pecado. Jesus ainda não havia sido crucificado. Então as consequências, as maldições que Davi trouxe sobre a vida dele com aquele pecado, não foram canceladas, porque o pecado não foi cancelado, o pecado foi perdoado. Em Jesus, a lei de Deus funcionou de uma outra forma. Em Jesus, nós temos redenção. Fala para o irmão do lado, redenção. A redenção cancela o pecado e todos os seus efeitos. Eu tenho um amigo aí do passado, esse está falecido já, que era o Janires. Quem é que conhece ou já ouviu música do Rebanhão? Eles andaram tocando aí de novo. Tem muita música muito legal deles, tem baião, tem um monte de ritmos assim diferentes, né? Super legal. E o Janires cantava uma música, aquela que era o... Não, porque eu usava um terno listrado, mas eu era magro de dar dó. Usava um terno listrado de uma lista só. De tão magro que ele era, uma lista só já pegava o corpo dele inteiro. Então, no terno listrado de uma lista só. Né? E Janires era uma figura assim, mais ou menos da minha altura, magro, bem magro, o oposto do Vini. Ele tinha um cabelão, né? Black Power. Não, não era arrumadinho assim, que nem o da Josi, né? Mas era um Black Power daqueles assim, tal, grandão. E Janires gostava de ele era evangelista, tocava e tal. E ele cometeu muitos crimes. Ele estava preso, enjaulado lá, com 32 anos de prisão. Não tinha mais recurso, não tinha mais nada. Ele se converte, ele era descendente, né? A avó era crente, tudo, sempre tem uma vozinha crente por lá pela gente. Né? Ele era crente, e na prisão ele se encontra com o Senhor, se converte, começa a buscar Deus, e o que acontece na vida dele? De repente chamam lá na cadeia, Sr. Janires, não sei das quantas aí, vem cá, pega as suas coisas aí. Ele, o que será que está acontecendo? Ele vai para lá, entra numa sala, fala, não, assina aqui. Ele olha lá, alvará de soltura. Fala, eu estou condenado, não tenho nem advogado, não tenho nenhum recurso, não tinha nada para acontecer. Quem é esse juiz aí? Tinha um nome lá de juiz, ele não sabe quem é. Ele falou, não, mas será que sou eu mesmo? É, rapaz, olha aí, o teu CPF, o teu RG, isso aí. É. Então o que você está duvidando? Você quer discutir a tua soltura ou você quer ficar na cadeia aqui? Ou você quer ir embora? Você quer ficar discutindo se foi solto ou não? Não, vou embora. Depois que ele saiu, caiu a ficha. Por que Deus ia manter Janires na cadeia? Para cumprir a disciplina e a maldição sobre a vida dele por causa de tudo que ele fez, se Deus queria usar ele para evangelizar vidas lá fora. E Deus tirou ele da cadeia. Porque em Cristo Jesus, os nossos pecados são cancelados e as nossas maldições são quebradas, porque ele levou as maldições sobre ele.
Então tem aquela pessoa, não, porque todo mundo tem câncer na família, ou todo mundo vai quebrar, né? É uma maldição que está na nossa família, porque lá atrás o meu bisavô matou escravos e fez isso e aquilo, então tem sempre um espírito de morte na família. Meu irmão, se levante e declare. Amém? Eu estou em Cristo Jesus, não há mais espírito de morte para atuar na minha vida. Pede perdão pelos teus bisavós, avós, o que eles fizeram lá atrás. Peça perdão a eles, como Neemias pediu por Israel. Como Daniel orou pedindo perdão pela nação. Como todos esses homens oraram pedindo perdão para que não viesse essa maldição sobre aquela família. Chega. Acaba aqui. Repita comigo. Acaba aqui. Amém? Essa história, às vezes tem família que é perseguida por doença, todo mundo é câncer, é problema de coluna, é problema ósseo, problema de sangue, é leucemia, isso, é aquilo, fica naquela perseguição, e você acha normal, não, meu problema de saúde não é, tem muito problema espiritual. Nós conhecemos essa semana um pastor que ele contou uma história terrível, o testemunho dele é impressionante. Ele novinho, ele se converteu aos 15 anos. A mãe dele tinha depressão. 25 anos deprimida. Tomando remédio, medicamento pesado e tal, para aguentar a depressão. E não curava, ela sempre com problema, mesmo com remédio. E o médico falou para ela, olha, você vai ter que mudar o remédio periodicamente, porque ele já não está mais fazendo efeito. Então você vai mudar para outro. Aí vai ficar uns 6, 8 meses, não vai fazer mais efeito, você muda para outro. Aí vai mudar para outro. Essa mulher passou 25 anos oprimida. Quando os filhos se converteram, estavam morando no interior de São Paulo aqui, não tinha assim uma igreja forte, um pastor mais experiente e tal. Ele chegou lá, quando eles se converteram, eles oraram, né? Levaram lá para o pastor, e a mulher, em vez de ser liberta, aí se manifestou possessão. Até então só aparecia opressão, já devia estar endemoniada, eles que não sabiam. Aí manifestou possessão, e a possessão foi barra pesada. Aquela senhorinha lá enfiava bolacha em 2, 3, 4 homens. Ninguém segurava a bicha, tentaram segurar ela, a internaram, deram um monte de remédio, quando voltaram lá, ela tinha fugido, ainda tinha espalhado pela cidade que, olha, é porque eu não quero ser crente como eles se converteram, querem que eu seja crente, e me prenderam lá no hospital psiquiátrico, até eu confessar que Jesus, que eu quero Jesus, que não sei o que, até eu virar crente. Saiu falando isso daí, né? Então ela demorou 3 anos para ser liberta. E todo mundo acha, não, isso é natural, é uma doença, eu não sei. Meu irmão, essas coisas existem. Fala para o irmão do lado assim, essas coisas existem. Em Jesus Cristo eu tenho libertação. Ah, tá, pastor, mas pode ser uma parte psicológica, mesmo psiquiátrica. Pode ser biológica. Pode. Mas Jesus curou, ele libertou endemoniados e libertou lunáticos. Amém? Libertou maluco, ele curou o doido. Ah, mas tem que saber se é espiritual ou se é biológico. Meu querido, uma mulher dessa, se o problema era só espiritual, você acha que depois de 6 meses oprimida, endemoniada, o problema já não era também funcional na mente dela, na psique daquela mulher? É claro que era. Fica 6 meses endemoniado para você ver, não fica não. É complicado isso daí. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estou te dizendo o seguinte, existe vida abundante oferecida para mim e para você. Amém? Ela já nos foi dada e vamos tomar posse dela. O que não é vida abundante? É uma enfermidade, não é vida abundante. Deus tem cura para a minha vida. Depressão, angústia, ansiedade, preocupação, medos. Cheio de coisinha de medo disso, medo daquilo, medo de violência, medo de sair, medo do escuro, medo de barata, medo de minhoca, medo de tudo. Tudo isso daí está nos roubando uma vida abundante que Deus tem para mim e tem para você. Amém? Não senti firmeza, tem uma meia dúzia querendo. Você quer vida abundante ou não quer? Deus já deu.
É herança de filho. Deixa eu acelerar aqui para não ficar tarde para você. Olha o que a palavra fala, 1 Timóteo 6,12. Combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual você foi chamado. O que você faz? A vida eterna não é só viver para sempre, é viver para sempre com a presença abundante do Senhor. E sobre esta vida abundante, o que a palavra de Deus fala? O que você deve fazer para ter ela? Tomar posse. Toma posse. Né? Tomar posse é um termo jurídico. Então, se eu tenho uma propriedade, aquela propriedade é tua. Ela está no teu nome. Mas você precisa chegar lá e entrar na propriedade. E tomar posse dela. Se tiver alguém ocupando ela, manda sair. Entra na justiça, faz alguma coisa, esse povo tem que sair de lá, porque aquela terra é tua. Toma posse. Está claro isso? Tome posse daquilo que lhe pertence. A verdadeira vida pertence a você. E como é que eu faço com ela? Do mesmo jeito que Israel teve que chegar lá e tirar aqueles povos da terra. Vai porque eu sou contigo. Toma posse dessa vida. Ih, pastor, mas eu tenho um problema, eu tenho muitas angústias, eu sou muito complicado, sou muito complexo. Toma posse da verdadeira vida. Amém? Tira essas coisas do teu caminho, porque elas não te pertencem. Isso são domínios malignos que às vezes estão atuando dentro de nós, e nós temos poder para sermos libertos disso. Veja, Jesus veio para pregar boas novas aos quebrantados. Ele veio para restaurar a vida dos cegos, falta visão, dá visão a ele. Né? Ele veio para libertar os oprimidos, veio para colocar em liberdade os cativos. E veio para apregoar o ano da graça do Senhor. O ano da graça, você não é por merecimento. Não é porque você é bom que você vai ter. E não é porque você não é bom que você vai deixar de receber. Ah, você não tem jeito mesmo, pau que nasce torto, morre torto. Não, meu irmão. Nós viemos anunciar, a igreja tem esse chamado que era de Jesus e foi passado à igreja, que é o corpo de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Nós seguimos o ministério que ele recebeu. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para fazer essas coisas. Apregou o ano da graça do Senhor. É direito teu. Amém? Fala para o irmão do lado, é direito teu. Você é filho. Você tem herança. Aleluia. Você tem herança no Senhor. 1 Timóteo 6,19. Dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Alcançar a verdadeira vida. Ela já foi dada, mas você tem que alcançar ela. Pega ela. Pega ela. Estica a mão assim no irmão do lado. Pega ela. Amém? Pega essa vida porque ela é tua, não é de outro não. Eu vou passar essa parte aqui porque já está um pouco tarde. Tá? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Isso é aquilo que nós já falamos sobre os amigos. Você, fala para o irmão do lado assim, você foi promovido de servo amigo. E você foi promovido de amigo a filho. Amém? Você tem duas. Todo mundo acha bonito falar, eu sou servo de Deus, porque eu sou servo e tal. Amém. Glória a Deus. Mas é mais bonito você ter intimidade com Deus. Não é verdade? Moisés foi chamado de amigo de Deus. Enoque foi chamado de amigo de Deus. Olha que bonito, amigo de Deus. Jesus falou para os discípulos, né? Eu já não vos chamo servos, mas amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor, não sabe tudo do seu Senhor, mas o amigo sabe tudo. Mas Deus te promoveu a algo maior. Você é muito mais do que amigo. Amigo não tem herança. Fala para o irmão do lado, amigo não tem herança. Tudo que você conquistou, você não vai passar para o teu amigo, você vai passar para os teus filhos. Servo também não tem herança, trabalhou 30 anos, não tem a herança é para os filhos. E você foi feito filho de Deus com poder e autoridade. Amém? Aqui um detalhe importante. Nós vamos falar rapidamente sobre o filho pródigo. A maioria de vocês deve conhecer essa passagem. O filho pede herança para o pai.
Antigamente, a lei naquele tempo não era que o pai tinha que morrer para o filho ter direito à herança. Ele tinha uma herança e ele podia pedir a herança antecipada. E ele foi lá e pede para o pai. E foi e gastou, a Bíblia diz, indissolutamente, né, gastando a herança toda do pai, até ficar Durango, Kid. E aí foi trabalhar, se associou com um cultivo de porcos. Pegou um patrão lá que criava porcos e ele foi e se associou com ele. Aí quando chega lá, está naquela lambança toda, que porco é sujo, né? Não existe aquele porco de filme, de novelinha, que é um porco limpinho, bonitinho, que você tem de estimação. Porco era um alimento proibido por Deus na lei de Moisés, porque o porco se alimentando normalmente, ele come, não sendo em cativeiro, ele come um monte de porcarias, e ele gera depois, né, quando você come a carne, um vírus que se aloja no cérebro, causa paralisia, causa apagões, causa um monte de problemas de saúde. Né? Tem uma irmã nossa de Congonhas que sofreu muito com isso. Então, não era para comer porco. O que esse bicho estava criando porco lá dentro? E aí vai uma dica. Quando Jesus chegou em determinado momento, ele expulsa um demônio, uma legião de um endemoniado, os demônios viram para Jesus e perguntam assim: não nos mande para o abismo. Abismo é um lugar de aprisionamento de demônios que aprontaram demais, já foram presos. Não estão nas regiões celestiais, nem aqui na terra, estão presos no abismo. Não manda a gente para o abismo. Deixa a gente ir para os porcos. E eles foram para os porcos, Jesus liberou, eles foram para os porcos, e o que os porcos fizeram? Num torneio aí que o Palmeiras caiu para a segunda divisão, os porcos foram todos lá e se suicidaram. A torcida toda se matou. Né? Por que isso é uma brincadeirinha? Tá? Não tem nada a ver, eu não sou anti-palmeirense, nem anti-corintiano. Nem... E aí o que aconteceu? Eu sou um pouco anti-flamenguista, mas o resto não... Aí o que aconteceu ali? Né? Por que Jesus deixou ali para os porcos? E por que os porcos se mataram? Para que eles queriam ir para os porcos? Se eles já iam matar o porco, o demônio não fica alojado em morto. Está claro isso? O demônio sai do morto. Né? Morreu, ele vai embora, vai procurar outra casa. E por que eles queriam ir para os porcos? Por que eles mataram aqueles porcos todos? Por que Jesus deixou eles irem para os porcos? Se era proibido comer porco, para que eles estavam criando porcos? Criar porcos era um ato de desobediência. Voltamos ao início da mensagem. Qual é a conexão do mundo natural com o mundo espiritual? São os homens. Quando eu desobedeço a Deus, eu abro uma porta para o diabo. Ao criar porcos, eles estavam num ato de desobediência. E isso foi uma brecha. Então, muito cuidado com o emprego que você está trabalhando. Teu irmão que uma vez falou para mim, eu trabalho lá não vou falar o nome da empresa, mas uma empresa fabricante de bebidas, né? E eu estou vendendo bebida, vou em bares e tal, vendo bebida. Eu falei, olha, no seu lugar, né, eu prepararia um bom currículo e começa a mandar para fora. Manda para outros. Vai procurar outro emprego, cara. Por quê, pastor? Porque esse negócio é brecha na tua vida. Você está se associando como funcionário de alguém que está vendendo bebidas. O que acontece com bebida? Qual é a maior causa de acidentes de trânsito no Brasil? Uma das maiores causas, morte. Maridos que bebem e dão pancada na mulher. Batem nos filhos. Se bem que a moda agora é outra, né? A mulher que bebe, chega em casa, desbolacha o marido lá. Está precisando criar a delegacia do homem agredido pela esposa. Quanta maldição tem por trás dessas coisas? O cara é envolvido em venda de drogas, envolvido em negócios ilegais, contra a lei, coisas que fazem mal, coisas que tem... Meu querido, isso é uma brecha. E cada brecha que você abre... a gente estava num seminário e uma pessoa fez uma pergunta, porque ela ia orar por causas na justiça. Vamos orar todos aqui, quem tem causa na justiça e tal. Mas, se a justiça não estiver ao seu lado, ou seja,
se foi você quem aprontou, você não vai requerer justiça de Deus. Porque se você orar aqui pedindo justiça e você quem está errado, Deus vai fazer justiça e você vai perder essa causa rapidinho. Ela citou o caso de alguém que eles oraram lá um determinado dia e o cara no dia seguinte foi preso. Porque o cara aprontou, ele era picareta, ele aprontou, pediu ali justiça na minha causa, Senhor. E Deus mandou ver que é justiça, então vai para a cadeia. E uma mulher se levanta e pergunta assim, olha, eu estou com uma causa na justiça, porque eu estou perdendo um certo bem, um patrimônio, porque eu fui fiador. Eu fui fiadora de uma pessoa e tal, ela não conseguiu pagar, e eu estou nessa enrascada agora. Eu posso fazer essa oração? Daí ela falou, no seu lugar eu não faria, porque o direito está com o outro. Você era fiadora, você assinou um contrato, e outra coisa. Por que você está assim? Porque você está em desobediência. A Bíblia manda não ser fiador de ninguém. Ah, mas é meu irmão, é meu amigão do peito. Ah, mas não tem ninguém para ser fiador dele. Não seja fiador de ninguém. Amém? Não empenhe o seu nome por ninguém. Se você está empenhado, sai fora. Fala para o outro lá, substitui. Porque isso é uma brecha. Lembra o que a gente falou? Toda desobediência a Deus é uma porta que você fecha para Deus e uma porta que você abre para o diabo. Você está abrindo um campo minado para o inimigo atacar a sua vida. Desnecessariamente. A gente tem alguns imóveis, tudo, eu nunca cobro esse tipo de não, vou empenhar o nome, um fiador que vai botar um imóvel lá no contrato. Não quero não, paga 3 aluguéis antecipados, está fechado. Não quero isso daí. Porque se eu não posso fazer, eu não posso obrigar outras pessoas a fazer. Amém? Você não vai induzir outras pessoas ao erro. Siga a coerência na palavra. Né? Então, entenda. Voltando ao filho pródigo. O filho pródigo é um exemplo da humanidade. Deus deu a vida a Adão, né? Deu uma herança na mão de Adão. Qual foi a herança que Deus deu para Adão? A vida, o planeta, o domínio sobre o planeta, a capacidade de gerar filhos, de casar, de ter vida a dois, de trabalhar, de fazer tudo. Deus deu toda essa herança para Adão. Pegou para Adão pega os animais aí, dá nome, cataloga aí os animais, dá nome a cada um deles e tal. Beleza. E o que Adão fez? Pegou a herança e foi viver aquela herança do jeito que ele queria. Exatamente igual ao filho pródigo. Me dá minha herança, eu vou gastar ela do jeito que eu quero. E essa é a vida da humanidade. A gente vai, gasta a nossa vida, aquilo que recebemos como herança, do jeito que a gente quer, e não somos mais filhos de Deus, não somos como que filhos de Deus. E aí, como é que isso daí se recupera? E recupera sem maldição. Amém? Fala para o irmão do lado. Restauração sem maldição. O que acontece com o filho pródigo? Depois de fazer aquela besteirada toda, gastou todo o dinheiro, está todo enrolado, aí a Bíblia diz que ele faz o quê? Olha aqui embaixo. Caindo em si. Fala para o irmão do lado, caindo em si. O princípio de toda restauração e restituição e quebra de maldição e vida abundante precisa de um cair em si. Sem arrependimento não existe vida abundante. Amém? Quando você fica lá duro e não quer pedir perdão, não quer pedir desculpa, não quer assumir que errou e tal, você está abrindo mão da vida abundante. Teu orgulho te tirou do jardim. E a sua humildade me trouxe de volta para o jardim. Lembra dessa música? Eu não vou cantar aqui que vai estragar um pouco a mensagem. Pai, pequei contra o céu e contra ti, trata-me como um dos seus empregados. Ele queria ser empregado. Ele queria ser empregado, mas comeu o que os empregados comem. Ele estava lá na pendura, agora quero ser empregado. Mas repita comigo, eu não sou empregado. Ou melhor, eu sou mais que empregado. Eu sou mais que amigo. Eu sou filho e tenho uma herança. Aleluia. Ele não queria mais ser filho, ele falou, não mereço. Eu sei que você não merece mesmo.
Não, pastor, mas eu sou gente boa, é nada, você é picareta que eu sei. Nós somos picaretas. Deus dá um monte de coisa, a gente faz um monte de besteira atrás. E quer dar uma de gostosão. Não, eu sou bonzão nada. O apóstolo Paulo falou lá, olha, eu preciso chegar ao status de servo inútil. Né? Por quê? Porque se for avaliar pelo que ele é, não vai, não rola. Nós somos avaliados. Paulo precisou de um espinho na carne para esbofetear ele, para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações que estava tendo. Deus não podia dar liberdade total a Paulo, precisou de um espinho na carne. Fica quietinho aí, Paulo, isso é graça minha na tua vida, para você não cair. Aguenta firme esse negócio aí que eu não vou tirar, não. Então, veja, quando ele vai falar com o pai, né? Em vez do pai esperar ele chegar, não é assim que a gente fala quando alguém vem para nós? O filho fez besteira, agora eu tenho que pedir desculpa, eu tenho que encarar o pai. Aí o pai já vai falar, eu não disse, eu avisei, eu falei para você. A gente tem essa tendência, né? Botar o dedo no nariz. Aprendeu agora, moleque? E agora, vai parar de fazer essa besteira? Né? Às vezes o marido fala para a esposa adora falar isso para o marido. A minha não, a minha é diferente, tranquilo. Mas aí o que acontece? Em vez do pai falar isso, né? Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus está cheio de vontade, desejo e compaixão, que você tenha vida em abundância. Amém? Ele está cheio de vontade, ele viu o filho voltando, ele não esperou o filho chegar, ir lá, assim, com o pezinho batendo, não, ele foi correndo para o filho estava com cheiro de porco, tinha lavado bola de porco, né, dentro daquele trabalho dele, estava todo sujo, andou fedido. O pai chegou lá, abraçou ele, beijou. E é isso que Deus quer fazer com a tua vida, Ele quer te abraçar, quer te beijar, Ele quer te honrar, Ele quer te levantar, porque o propósito de Deus na tua vida é de levantar e não de destruir. Amém? Os planos de Deus são planos de vida e não de morte. Aí o filho vai e conta aquela história lá que ele planejou, pai, pequei e tal, quero ser um dos teus empregados. O pai nem responde o filho. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai nem responde. Ele diz assim, mas o pai disse aos seus servos, depressa. Repita comigo, depressa. Deus tem pressa em te honrar e te levantar e fazer de você aquele filho que Ele projetou. Amém? Ele não falou, não, prepara aí, ele vai tomar um banho, daqui a pouco vocês dão. Não, ele depressa, corre lá. E dá 3 coisas para o filho. Uma sandália, roupas novas e um anel. 3 coisas Deus dá para o filho que se volta para Deus e fala assim, Deus, eu quero a verdadeira vida, o Senhor é Pai. Amém? Quando falar com Deus, fala com a intimidade de Pai. Ele é Pai, meu irmão. Para um amigo você conta um problema, para o pai você conta um problema sabendo que ele vai querer resolver o teu problema. Para um pai bom, né? Deus é um paizão, pai bom, pai firme. Feche seus olhos e fala de boca cheia assim, meu Pai, aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos promovidos a filhos, somos filhos genuínos, gerados não pelo sangue nem pela carne, mas pela vontade de Deus, Pai, aleluia. Jesus não é mais filho unigênito, Ele é filho primogênito, Ele é o primeiro de muitos. Entenda, para todo filho, Deus dá uma sandália. O que quer dizer uma sandália? Ele te dá direcionamento. Deus está te dando um caminho a seguir. Deus está te dando uma rota. Olha, esse é o meu plano para a tua vida. Deus te dá propósito, direção. Lembra a mensagem algumas semanas atrás? 2 coisas que a gente precisa para ter sucesso, para crescer, para se desenvolver. Lembra delas? São 2 coisas. E a gente deu vários nomes para essas coisas. Uma delas é direcionamento de Deus. Não, sai tacando para lá, taca para lá, dá tiro para todo lado para ver se acerta alguma coisa. Não. Espera a direção de Deus, vai nela. Amém? Direcionamento. E a segunda é
esforço. Direção e esforço. Caminha naquela direção que Deus está te dando e persevera nela. Fica firme naquilo ali, né? Lembra do atleta? O atleta não vai ser coroado se não lutar segundo as regras, né? Uns lutam para ganhar uma coroa corruptível, uma medalha que não tem valor, mas nós lutamos por uma coroa incorruptível. Incorruptível. Tá? Então segue naquele caminho, Deus é contigo, te deu uma direção. Sandália, Deus deu propósito, deu direção. Roupa, quando Deus deu uma roupa, quando o pai deu uma roupa ao filho, esse pai, ele estava dando o que ao filho? Cobertura, proteção, significado. Veja, nós, quando nós chegamos ao Senhor, Deus nos coloca debaixo das suas asas, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Deus dá proteção, Ele dá cuidado, Ele dá zelo. Vem para aprisco, vem, fica perto aqui que eu te guardo. Ele é o bom pastor, né, que dá a vida pelas suas ovelhas. Então a roupa é proteção, é cobertura espiritual. Fala para o irmão do lado, você tem costa quente, meu irmão. Não, você não entendeu. Está cheio de gente que não sabe o que eu vou fazer. Ai, meu Deus, minha vida, não sei o quê, porque tal, a crise. Para com isso, meu irmão, você tem costa quente, para de chorar. Deixa esse medo para lá, joga ele no lixo. Mas não sei, o futuro. Tem gente que tem medo de doença, hipocondríaco. Deixa a doença para lá, você tem costa quente. Fala para o irmão do lado, você tem costa quente, meu irmão. O médico dos médicos é a tua cobertura. O Senhor dos exércitos é o teu guardião. Você tem costa quente. E por último ele dá um anel. O que quer dizer um anel? Anel é um sinal de autoridade, de poder. Você é filho. Esse anel te identifica como filho. Você manda em tudo aqui dentro dessa fazenda. Os funcionários, os trabalhadores, todo mundo, quem vem de fora, todo mundo tem que saber. Você tem autoridade e poder de filho. Quando nós nascemos de novo, e para entrar na vida abundante é preciso que você entenda isso. Você recebe da parte de Deus autoridade, recebe da parte de Deus poder de Deus sobre a tua vida. O mesmo poder que ressuscitou a Lázaro, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é esse poder que está na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Poder de vida abundante, é poder para que você tenha vida, poder para que você usufrua da herança que Deus tem para nós. Para que você pare de ter as coisas no passado e nominalmente na tua cabeça, mas não na prática dentro do teu corpo, da tua vida, da tua alma. Vamos usufruir de tudo aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu perdão, Deus nos deu salvação, Deus nos deu, levou sobre Ele as enfermidades, deu para nós saúde, Deus levou as maldições, Deus levou todas as coisas sobre Ele e Ele nos prometeu vida abundante. Fala para o irmão do lado, vida abundante. É promessa de Deus na minha vida e na tua vida. Toma posse, homem e mulher de Deus. Amém? Toma posse, toma posse. E aqui antes de encerrar nós vamos fazer o seguinte. Vocês podem ficar de pé comigo? Nós vamos fazer um ato profético para que o milagre de Deus seja derramado na minha vida e na tua. Pastor, não, eu tenho problemas que não se resolve assim da noite para o dia. Você não entendeu, meu irmão. Você não entendeu. Pessoas que Jesus tocou, elas foram curadas na hora. O cara nunca viu, ele começou a ver no segundo seguinte. Amém? O cara era a vida inteira endemoniado. Quando Jesus tocou nele, ele foi curado para sempre. Ficou são. As pessoas chegavam perto e nem acreditavam. O endemoniado gadareno. Esse cara era um perigo. Ele ficava nos sepulcros aí. Acorrentavam ele, correntes de ferro, de aço nas pernas, nos braços. Quando chegava no dia seguinte de manhã, ele estava solto. Como é que ele fazia isso? As correntes arrebentadas. Você imagina como é que não era esse endemoniado gadareno? Eu ouvi isso esses dias, me chamou a atenção. Você imagina esse homem. Vocês lembram da história de Nabucodonosor? Ficou alguns anos lá, vivendo com os bichos, como um bicho. Se você encontrasse Nabucodonosor, depois de um tempo no mato e mexendo em tudo,
a tua mão vai ficando calejada, a tua unha cresce. E ela vai engordando. O teu cabelo, tua barba, os pelos do corpo, vai tudo se expandindo. Se expandindo. Você para de falar. O endemoniado, ele tinha legiões dentro dele. Então, legião, eles são mal educados. O diabo é mal educado. Ele não deixa um falar de cada vez, não. Fala todo mundo junto. Porque você está passando de noite na rua. Está andando lá pela estrada. O clarão da lua cheia. Aí sai do meio do mato um endemoniado gadareno. Ou Nabucodonosor. Meu irmão. No dia seguinte você está contando para os outros. Lobisomem existe. É, não é verdade? Lobisomem existe. Eu vi um dentro do mato. Saiu, era um lobisomem. Era um homem cachorro. Era um cachorro homem. O endemoniado gadareno era assim. Jesus libertou ele de uma hora para outra. Sai daqui, legião. As pessoas começaram a se aproximar e olharam para aquele homem e falou: o que é isto? Que doutrina é essa? Que profeta é esse? Nesse ato profético, entenda, Deus faz uma árvore crescer e vai crescendo dia após dia, devagarinho. Mas no dia do arrebatamento, o seu corpo que é mortal vai se tornar imortal. O seu corpo que é corruptível vai ficar incorruptível. O seu corpo que é dissolúvel vai ficar indissolúvel. O seu corpo vai ser eterno. Não mais exposto à doença, à enfermidade, ao pecado. Teu corpo é eterno, glorioso. Isso vai acontecer em um século? Não, queridos. Isso vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Amém? É isso que a Bíblia fala. Eu creio na palavra de Deus. Você crê na palavra? Eu creio na palavra de Deus. Seus olhos vão abrir e vão fechar, e você vai estar com esse corpo novo, glorioso. E não vai estar mais aqui na terra, você vai estar lá na região celestial, nos ares, com o Senhor Jesus. Miríades e miríades de anjos, vestes brancas, novas, reluzentes. Aleluia. Porque quando Deus faz assim, a vitória, a libertação, a cura, a restauração, é assim. Em algum momento falaram na ressurreição, né, de Jesus, de Estevão não, de Lázaro. Na ressurreição de Lázaro, Jesus disse aos homens: tira a pedra. Tira a pedra, para que Lázaro saia. Às vezes nós temos que tirar as pedras. E eu quero te pedir nessa hora, para estender sua mão direita assim na tua frente. Estenda ela assim, faz uma curvinha nela, que você vai botar um monte de coisa dentro. E agora você vai tirar da tua vida, profeticamente, tudo que não pertence a uma vida abundante. Tudo que não combina com vida abundante em Deus. Você vai jogar nessa tua mão direita. Começa a lançar profeticamente. Fala: eu lanço aqui mágoas, medos, inseguranças, doenças, crises familiares, intolerância, fracassos. Lança tudo que não pertence a uma vida abundante. Lança, fala: em nome de Jesus, eu tiro essa pedra da minha vida e coloco aqui na minha mão direita. Não é esquisito, não acha esquisito. Entenda, a Bíblia é cheia de momentos que há um simbolismo específico para profeticamente operacionalizar um milagre. Não foi assim com Gideão? Aqueles que foram beber água numa posição errada, Deus falou: esses não vão seguir contigo, Gideão, só os que beberam água desse jeito. Profeticamente comece a lançar
lance. Vocês estão aqui em cima, façam isso também espiritualmente. Lance na tua mão direita. Tudo que não combina não pertence a uma vida plena, uma vida abundante em Jesus Cristo. Filhos afastados do Evangelho, brigas familiares, parentes, pais, mães, você não consegue chegar, não há paz, não há conciliação, não há reconciliação, não há restauração. Perdas que você teve, perdas financeiras, é uma carreira que não se enquadra, não vai para frente, minha vida financeira está presa. Tira isso daí, tudo que não faz parte, não combina com uma vida abundante, coloca na tua mão direita. Pecados, desobediências, tira fora, meu. Tira fora. Intolerância, impaciência, tira fora. E quando você acabar de lançar tudo que você tem para lançar aí na tua mão, você vai fechar a tua mão e começar a esmagar, assim como quem esmaga um papel. Como quem pega uma dívida, foi levantado contra você uma dívida, uma ação na justiça. Você vai pegar essa dívida, esse escrito de dívida, e vai amassar ele. Pode começar a amassar. Depois que você lançar tudo na mão, começa a fechar a mão assim, esmagar, como estivesse destruindo, quebrando o amendoim, quebrando aquela casquinha de amendoim, quebrando. Se for nozes é duro, mas vai quebrar do mesmo jeito. Amém? Esmaga em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor vai esmagar a Satanás. Ah, mas é o Senhor que vai esmagar, não somos nós. Não, mas o texto continua dizendo que Ele esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia. O diabo vai ser esmagado debaixo do meu pé, debaixo do teu pé. E depois de você esmagar tudo, agora pegue isso que você esmagou e destruiu, que você está tirando da tua vida, simbólica, profeticamente e de fato. Você está fazendo isso em nome de Jesus. Agora pega isso daí e joga no chão, assim, na frente do teu pé. Joga isso no chão e começa a pisar. Pisa que você vai. É aquela barata que você pegou, mas você vai esmagar com o pé para ela não sair andando de novo. É aquela barata voadora, você vai acabar com ela de vez. Esmaga debaixo dos seus pés, em o nome do Senhor Jesus. E sabe o que está acontecendo aqui, queridos? Há doenças que estão sendo destruídas para sempre. Há depressões que estão sendo lançadas no inferno e nunca mais vão voltar na tua vida. Há fraquezas ao pecado que você está destruindo aqui e não vai mais te dominar. Aquele roubo financeiro que estava sendo feito na tua vida, impedindo você de crescer, de prosperar, você está destruindo ele, a tua vida vai começar a fluir. Amém? Fala em voz alta: eu creio num Deus tremendo, poderoso, que tem herança de vitória e de vida na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Pode bater palmas para o Senhor, bata como Ele merece. Diga glórias ao Senhor, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus, glórias ao teu nome. O Senhor é digno, digno, digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Aleluia. Se você estava longe de Jesus, volta para Ele nessa noite. Amém? Você estava longe do Senhor, bota as duas mãos no coração, fala: eu estou voltando para o Senhor.
Eu não abro mão mais do Senhor na minha vida. Eu sou filho, nascido pelo poder de Deus. Eu sou filho de Deus, aleluia. A herança do Senhor na minha vida. Fala para o Senhor: eu volto, Senhor, eu estou aqui, eu volto para Ti, Senhor. Pai, completa na vida dos Teus filhos e filhas, Senhor, tudo aquilo que a Tua palavra nos diz. E nessa noite eu creio, Senhor, e tomo posse, na plena convicção, junto com os meus irmãos, de que essas bênçãos vão acompanhar aqueles que creram e fizeram esse ato profético. Depressões estão sendo lançadas no esquecimento. Doenças estão sendo lançadas no inferno para não voltar mais. Conflitos familiares estão recebendo uma libertação tremenda do Senhor. Correntes do inferno, correntes de intriga, de mágoas, de ódio, estão sendo quebradas e destruídas em nome de Jesus. Espírito de miséria e de doença estão sendo destruídos em nome de Jesus. Homem e mulher de Deus, se levante nesta noite para um novo tempo, uma nova vida, vida abundante. Levanta a mão direita para o Senhor e fala assim: eu recebo e tomo posse, eu alcanço a vida abundante, a vida verdadeira, a vida plena que o Senhor deu para mim, é minha herança. Eu tomo posse em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Abraça pessoas, saúde com a paz de Deus. Fala para ela: vida abundante caiu sobre você nessa noite, aleluia. Guarda ela em nome de Jesus.